rapaz, bati aqui, andou. Verso 25, Daniel tem essa visão, o Eterno está explicando para ele, né? Nossa, cheiro diferente. Deus está explicando para Daniel. E aí o que acontece? Verso 25, ele quer saber quando vai começar esse negócio dessas 70 semanas, a contagem, de fato, para começar a contar as semanas de anos e etc. Isso é só um esqueminha, como a gente não tem a pretensão, irmão, em uma aula, não tem como a gente entrar na história, falar data por data e etc. Isso é só para você ter uma ideia geral, quando você pegar lá teu livro de escatologia e etc. Ou então a gente montar pastor, vamos fazer um curso de escatologia. Aí a gente fica aqui, né, uns 3 meses e dá para a gente, né, falar legal sobre escatologia, que a gente fala sobre o estado intermediário, quando morre, vai para onde, né, os pontos principais do que está acontecendo, pré-milenismo, pós-milenismo, mesomilenismo, etc. Entendeu? Pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo, pós-tribulacionismo, essas coisas assim. Mas hoje é só um aperitivo para você entender um pouco mais do que está acontecendo. E aí a gente vai partir para buscar a última semana, porque o intuito dessa aula é falar sobre a última semana, que é, de fato, o que está acontecendo no livro de Apocalipse, que é o que João vai ver. Tá? João está vendo o que está acontecendo na última semana. Então, você tem um livro inteiro falando de uma semana das 70 semanas, que é justamente a última semana. Tá? Mas só para a gente entender legal, Daniel 9:25, botei aqui em cima, ele vai mostrar para Daniel quando que vai começar a contagem dessas semanas. E ele diz o seguinte, olha, sabe e entende, desde a saída para restaurar. Por que restaurar? Porque Jerusalém tinha sido invadida, não só Jerusalém, mas tudo aquilo ali, mais um pouco, tinha sido invadido, tá? E destruído completamente. E aí eles foram para a Babilônia, da Babilônia eles vão ficar até o reinado dos persas, né, e medos, e aí o Eterno diz para ele, desde a saída da ordem para restaurar, ou seja, quando sair a ordem para restaurar Jerusalém, você começa a contagem. Aí ele, caramba, então vai sair a ordem, e a ordem sai alguns meses depois, né? E desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, ou seja, até o príncipe, né, até aquele que é o Mashiach ou o Messias, tá? Haverá 7 semanas, ou seja, 7 vezes 7. Né? 7 vezes 7, 49. Ok? 490, que são 7 semanas, né? 49, perdão. 7 semanas. E 2 semanas, certo? Mais 2 semanas, 14. Ok? E 2 semanas. Com praças e tranqueiras se reedificará. Mas em tempos o quê? Trabalhosos, angustiosos, né? Tempos difíceis. Ou seja, isso aqui está falando justamente da época de Neemias. Neemias 2:1 é o tempo em que o Eterno diz assim, olha, agora chegou a hora de reconstruir. Então, ele toca, você vê como é que é um negócio abstrato. Neemias não está nem sabendo, não está nem ligado nisso aqui que Deus está falando com Daniel. Ele ouve dizer que a cidade está destruída, que as coisas estão ruins e tudo mais. Ele fala, poxa, eu queria tanto, né, ajudar a reconstruir e tal. E aí Esdras e Neemias entram em acordo e ambos vão reconstruir a cidade. Né? Um vai ficar responsável pelo templo e outro vai ficar responsável pelos muros da cidade, ok? Que é o nosso irmão Neemias. E aí o que acontece? Justamente nessa época, 445, outros vão dizer 444, mas está nesse meio aí. Vai haver o quê? O início da reconstrução. Então começou a reconstrução. Resumindo a prosa, ele diz que até o ungido, né? Então vai se reedificar até o Messias. E aí o que acontece? Até o Messias é até a época do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até a época de Jesus é o Messias, é o ungido que está aqui, que
está sendo falado aqui. Então ele conta, ele diz, olha, você vai contar que até a época da chegada do Messias vai se reconstruir em tempos trabalhosos, em dias difíceis. Resumindo a conversa, porque não dá para a gente brincar com tudo isso aqui, quando Jesus nasce, já é a 69ª semana. É a semana do calendário de Deus aqui, de número 69. Ungido. Passam-se 483 anos, vai dar 69 semanas da profecia. Na última, a penúltima semana, que é a 69ª, esta semana está ocorrendo, é uma semana, ou seja, são 7 anos, ok? Jesus nasce, cresce, morre, e quando Jesus morre, o texto diz, olha, e depois de 62 semanas será cortado o ungido e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir, né? E tal. Ou seja, a gente viu uma semana, mais 62, 69, né? 69. Então, mais esses 7 anos, tá bom? É só um jogo de palavras. E aí ele diz o quê? Se está no 69ª semana, era para entrar, automaticamente era para entrar o quê? Era para entrar a grande tribulação. Julgamento geral, acabar com os ímpios, extirpar tudo e Jesus reinar. Só que ele diz, o ungido será cortado. Nada lhe subsistirá, ou seja, uma tradução meio, não muito interessante, porque a ideia aí, eu não sei como é que está na sua Bíblia. Como é que está na sua Bíblia aí, verso 25? Depois de 62 semanas será cortado o ungido e não será mais, não é isso que deve estar aí? Não será mais. Ou seja, o ungido sai de cena. A morte do ungido, né, 62 mais 7, 69, né, 69 semanas, já não estará mais. Esse não estará mais é chamado na teologia sistemática, vou pegar o microfone, né, porque senão não escuta lá. Leandro Danioli, ô pastor, ajuda eu a trabalhar aí. Então, esse tempo que o ungido não será mais, ele não será mais o quê? Ele não será reinante, ele não estará reinando, ele estará separado, oculto, fora do cenário. Esse tempo, puxar para cá, que eu acho que o pessoal ali não está enxergando, né? Esse tempo, melhorou, irmão? Então, quase nada, né? O computador na frente. Esse tempo é chamado graça. É o tempo que nós estamos vivendo. É engraçado que chegou aqui, nesse ponto aqui, a contagem parou. Estava contando 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, ou seja, 100 anos, 200 anos, 300 anos, 400 e poucos anos, 483 anos. Então, chegou aqui, parou a contagem. Por que parou a contagem? Justamente porque o ungido foi cortado para que se cumprisse o que está escrito em João. Abre João, capítulo 1. Versículo de número 12 em diante. João, capítulo 1, versículo de número 12. Olha que interessante isso. Uma boa pergunta que foi feita. Por quê? Estava contando tão bonitinho, agora parou de contar, porque deu preguiça. Poxa, estava show de bola, agora não está mais? O que aconteceu? João, capítulo 1, versículo 12, quem achou? Então, como é que está escrito aí? Aí, lê de novo. Mas a todos quantos... Lê o verso 11, para ficar mais entendido, para ficar bem entendido. Vai lá. Lê o verso 11 e depois o verso 12. Filhos de Deus. Olha que interessante. O tempo parou
Porque no Antigo Testamento você tem várias profecias, inclusive uma em Isaías, que eu estou buscando aqui para vocês, que diz o Senhor falando, que de um povo que não conhecia ele, de uma língua estranha, ou seja, uma língua estrangeira, não é língua estranha igual a nossa, ele foi chamado de Senhor. De um povo que não conhecia, ele está falando dos gentios, que não conheciam, não falavam em hebraico, não sabiam da lei, não entendiam nada, ele foi chamado de Senhor. Então, para que esse tempo aqui se abrisse, que a gente chama de parêntese, ou seja, está vindo contando as semanas e tal, e chega aqui, aí parece que abre um parêntese, né, para a história depois continuar. Esse parêntese é chamado graça. Por isso que a palavra é graça, Alexandre. Porque foi um presente que Deus resolveu dar. Porque ele não fez uma promessa só para Abraão. A promessa de morar com Deus foi feita no jardim do Éden, para todas as nações que estavam em Adão. Então Deus começa a funila a história com Abraão para preservação da língua, preservação da cultura, preservação da vontade dele, porque a Bíblia é a vontade de Deus, mas ele também tem um povo, pois ele fez uma promessa a Adão também, e ele não vai deixar de cumprir essa promessa. Então o que ele faz? Ele abre um parêntese, e esse parêntese está onde? Está na negação dos judeus que não querem. Não, a gente não quer não, obrigado, esse aí nós não queremos. Só que, deixa eu achar aqui rapidinho. Muito obrigado, pastor. Isaías 55:5, quem já achou, lê aí com voz alta. Assim tu chamarás por uma nação que não conhece. Sim, uma nação que não te conhece, acorrerá a ti. Olha aí. Por causa de Yahvé teu Deus. Sim. Que coisa linda. O profeta menor chega a dizer, procura essa referência para mim, que o profeta menor diz assim, agora que me veio à mente, naquele dia, 10 pegarão nas franjas de um judeu e dirão, mostra-nos o Senhor. Isso está se cumprindo. O povo está sedento. E a gente está querendo fazer tatuagem. A gente pregar o evangelho, a gente está querendo, né? A gente está querendo namorar. A gente está querendo brigar com o irmão por causa da cadeira. Não, esse lugar é meu. Está entendendo? Então, o que acontece em João? Há um endurecimento proposital da parte de Deus nos corações dos hebreus. Justamente para que aqueles que não são judeus entreguem a vida a Jesus. Porque para poder entregar a vida para Deus, tinha que circuncidar, tinha que cumprir lei, tinha que fazer tudo isso. Aí Deus disse, não, eu vou abrir um parêntese. E aí, ele vem para os que eram seus. Quem vem? O ungido. Zacarias 8:23. Lê para mim, pastor. E assim, pois, profetiza Yahvé, o Senhor dos Exércitos, eis que naqueles dias 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu. A palavra lá é tzitzit, né? Vai trazer a barra. Deixa eu falar. Ouvido. Ou seja, mostra-nos o Senhor. Nós queremos conhecer o Senhor. Oi? Paulo vai falar o Romanos 9:25. O endurecimento vem partizando. É, não. O que ele fala aí? Tá. Que é Isaías. Isso aí. Abrindo. Que é o mistério que não foi revelado, quando Paulo diz assim, o mistério escondido em Deus, a igreja. A igreja não está no cronograma, esse cronograma é Israel. A igreja aparece na graça. A igreja aparece no Oi? A igreja entra na brecha, exatamente. Chegam até aquele Boca de Ouro, pregador do século III, ele chega a pregar, né? Não é Gregório, ele num dos seus livros, ele chega a escrever que a igreja nasce quando Cristo é furado do lado.
sai água e sangue depois, ou seja, igual o nascimento de uma criança, que sai água e sangue. E ele diz que ali a igreja nasce. A igreja nasce da morte de Cristo, pois se Cristo é aceito, não tem espaço para a igreja. Por isso que João faz questão de escrever. Veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas todos aqueles quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí você entra aqui, irmão. Você entra justamente aqui. Oi? Exato. Mas depois o povo, não, esse negócio de morrer, padecer, não sei por quê. Porque Cristo tinha uma agenda. Ele falou assim, eu não vou poder ser aceito por vocês agora. Eu tenho ainda outras ovelhas de outro aprisco. Eu tenho ovelhas de um aprisco que não é desse. Ele está falando, judeus são de um aprisco, mas eu tenho ovelhas que não são desse aprisco. E aí, para a contagem. Mas, quando entrar a plenitude dos gentios, diz Paulo em Romanos, não é isso? Não é Romanos? Colossenses? Entrando a plenitude dos gentios. O que é plenitude, irmãos? O que é a palavra plenitude? Acha no Google aí para mim, por favor, a definição da palavra plenitude. Para não dizer que fui eu que inventei. Hã? É o auge? Mas procura no Google aí para mim, por favor. Todo mundo tem celular. Não finge que você não está com o celular na mão, não, que você está. Está sem internet? Procura aí quem está com internet aí. Bota aí. No Google aí. O que é plenitude? Hã? Boca de ouro, Crisóstomo, né? É, ele que escreveu. Rapaz, fantástico. Oi? Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher. Não, mas tem um outro que ele diz assim, entrando a plenitude dos gentios. Procura isso aí para mim. Entrando a plenitude dos gentios. Agora, vê aí o que é plenitude no Google. Você achou? Completo, totalidade. Ou seja, vai achar a referência ali? Plenitude dos gentios. Completo. Está igual o dele aqui. Então, quando completar o número dos gentios, diz o apóstolo, que são aqueles que hão de se arrepender para a salvação. Não. Romanos 11, Romanos, sabia que estava no Romanos. Romanos 11. Veio em parte sobre Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado. 11, 25? 11, 25. O endurecimento. Fala de novo, pastor. O endurecimento veio. Endurecimento, segura. O endurecimento, então, é o quê? Veio para o que era o seu, mas o seu não. Endurecimento. Endurecimento. Vou repetir, para o pessoal pegar legal. Veio para o que era o seu e os seus não receberam. Romanos 11, 25. Está anotado ali a referência para ninguém esquecer mais. Isso aí é o quê? Endurecimento. Deus permitiu que o coração ficasse duro, que não aceitasse. Ou seja, o Espírito Santo ia lá e Deus dizia assim, não convence não. Pode isso, Arnaldo? Pode, pois ele é Deus, ele faz o que ele quer. Se ele não quiser nos levar para o céu, hoje mesmo ele risca o nome de todo mundo e não leva. Ele é Deus. Ele tem céu para botar gente dentro. A gente não tem céu para botar ninguém. Ele é Deus. Fala aí. Deixa ele concluir a leitura e a gente te ouve. Não esquece que o senhor vai perguntar, não. Aí, havendo entrado a plenitude, o endurecimento, veio por parte a Israel. Até que a plenitude dos gentios haja entrado, ou seja, até que o último gentio, que eu, Deus falando, sei que vai se salvar nesse tempo, chamado graça, haja entrado. Depois disso, o que vai acontecer, pastor? Assim todo Israel será salvo depois. E logo depois, no verso, ele vai dizer o quê? Aí haja entrado, assim todo Israel será salvo. Ou seja, arrebatamento vem para levar quem ele sabe. Não, já entrou a plenitude, não vai salvar mais ninguém, não vou deixar minha igreja aí sofrendo e passando perseguição, tribulação à toa, não vai salvar mais ninguém que eu já sei. Ele já sabe, eu é que não sei, mas já sabe, vou deixar a igreja aí para quê?
Aí ele tira a igreja, que é o único que ainda detém o iníquo, o único que ainda detém a proliferação das coisas malignas, porque, irmão, se está feio agora, imagina quando a igreja sair. Se você é o sal da terra, você que preserva a terra, imagina quando a igreja sair daqui. Se já estão matando por causa de R$2, já estão dando paulada no outro por causa de celular. Imagina quando... Oi? Por causa da pizza, já estão mordendo o dedo dos outros lá. Morderam o dedo, entendeu? Fala, meu filho. E endureceu o faraó. É a mesma coisa. Mesma coisa, a mesma coisa. É o segredo. Qual é o segredo? Esse endurecimento não está revelado. Não. É um segredo que Deus quis só revelar à frente. Para quê? Para que Israel fosse endurecido, né? Para que depois a igreja entendesse. Exatamente. Não quero que vocês fiquem achando que vocês são melhores, Israel saiu. Exatamente. Se Deus não poupou os naturais, Pastor, irmão, repete comigo. Se Deus não poupou os ramos naturais, que dirá nós que fomos enxertados? Oi? Eu sabia que ia pegar fogo. Oh, não, pode perguntar. Sempre. Não, aí não. Aí estas pessoas foram salvas por seu comportamento com Israel e pela crença em que Israel acreditava. Porque as pessoas antigamente não eram salvas, como a gente diz hoje, aceitar a Jesus e tal, pelo sacrifício que já ocorreu. As pessoas eram salvas pelo sacrifício que iria ocorrer. Por exemplo, Abraão chega no Monte Moriá e deita o filho para sacrificá-lo ali. Olha, olha lá, é doido que eu dei umas mensagens para ele. Então, aí deita o filho lá. Quando Abraão vai pegar o cutelo para matar o menino, o anjo do Senhor diz: Abraão, não estenda a mão, não faça tal, porque agora sei que tu temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. E aí Abraão desamarra o menino e vê um carneiro, a palavra é essa, carneiro, não é? Um sé, em hebraico, amarrado pelos chifres. O carneiro ali é o quê? É o macho adulto da ovelha, ou seja, era um cordeiro quando pequeno e agora já está adulto, já está no término do ministério, ou seja, está com o ministério amadurecido. Então o carneiro, ele vê e entende, olha, um carneiro aqui nessa altura, isso é raro. Então ele entende que Deus preparou o carneiro, que é o carneiro que ele falou lá embaixo. Deus proverá para si o sacrifício. Quando ele sacrifica o carneiro, lá na frente Jesus vai dizer assim: Abraão viu o meu dia e se alegrou. O dia que Abraão viu não era o dia do reino em glória. O dia que Abraão viu foi o dia em que o pecador não ia mais morrer, mas alguém ia substituir ele na cruz, no altar, do que a senhora pensar. Então Abraão alegra-se, pois ele diz: o pecador não vai morrer mais. Alguém vai morrer por nós. E a senhora vê isso em toda a Bíblia. Israel, quando sai do Egito, o destruidor vai entrar nas casas para matar um primogênito. Mas onde tem o sangue, o destruidor diz o quê? Aqui já morreu alguém, eu não preciso matar. Porque alguém já morreu por eles. O cordeiro ali é uma imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías também vai ter essa visão, e todos os que são salvos no Antigo Testamento, eles precisaram crer nesse sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, que será no futuro. Porque o sacrifício de Cristo, e aí não sou eu que estou dizendo, não é o cristianismo que diz, é o rabino Aryeh Kaplan comentando o rabino Moshe Chaim Luzzatto,
no texto intitulado Derech Hashem, ou seja, o caminho do eterno, o caminho de Deus. Ele começa a falar sobre o sofrimento. Ele fala sobre diversas coisas que Deus criou, né, a provisão de Deus, e ele fala assim: o sofrimento tem algo muito profundo e espiritual, pois a partir do sofrimento nós expiamos alguma coisa, nós purificamos alguma coisa. Por isso que o sofrimento do luto existe, pois nós lavamos a alma no nosso luto, sofremos o luto e a alma então é lavada. Quem não faz luto, quem não coisa luto, pode ver que ele não resolve aquela perda. Então ele começa a traçar um paralelismo do sofrimento com as coisas da vida. Eu não vou entrar em detalhes, mas é um texto muito bonito. E ele diz: existem pessoas que têm um grau de santidade muito elevado e elas conseguem sofrer pelas outras. É onde diz que as pessoas têm compaixão, sofre a dor do outro, se coloca no lugar do outro e tenta fazer algo pelo outro. Isso ele tira do âmbito material e joga no âmbito espiritual também. Deus também deu poder ao sofrimento para a expiação. Existem então, ou existirão, isso é a linguagem dele, pessoas justas que terão condição de sofrer por seus irmãos, por sua família. Porém, existirá uma classe de justos ainda maiores, que sofrerão pelo país, né, e tal, e etc. Porém, existirá um justo. Eu estou falando de um judeu que não crê em Jesus, gente. Você está lendo, você lê para você ver assim, o cara só faltou Jesus aqui. Pois ele diz: existirá um justo que ele terá tanta justiça que o sofrimento dele será o suficiente para expiar a sua família, o seu país, as pessoas de outros países, a sua geração, as gerações anteriores e as gerações posteriores. E a isso a gente chama de Mashiach, ou seja, a gente chama de Messias. Ou seja, olha a grandeza do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, quando a gente olha para o Novo Testamento e não acha culpa em Jesus. Então as pessoas que Raabe, que a senhora citou, Abraão, Isaac, Jacó, eles tinham que crer em Jesus também. Claro que não está o nome Jesus, porque esse nome foi um nome de identificação da época. Ele mesmo em Apocalipse vai dizer: agora já tem um novo nome, né? Uma pedra branca vou dar para cada um com um novo nome, com o meu novo nome, tal. Mas eles tinham que acreditar também, porque não tem outro caminho, não tem outra estrada. Tem que crer no sacrifício. Olha, exato, na obra de Deus através do Messias. Então, quando Abraão vê aquilo, é o que Jesus fala lá: ele viu o meu dia e se alegrou. Ou seja, ali ele se converteu, ele falou: entendi a obra. Então, puxa vida, e ele creu ali, e isso foi imputado por justiça. Todos os outros tiveram que também acreditar nessa obra salvífica da parte de Deus, não é? Alguém vai pagar por você, não é? Tanto é que os sacrifícios do templo são assim, é uma figura do sacrifício de Cristo, ou seja, você leva o cordeirinho, você leva o cabritinho, você leva alguém que vai morrer por você. E aí, você não está crendo que o cordeiro, e que o carneiro, e que o coisa, ele tem o poder de te purificar. Não, você está crendo de que aquele sacrifício representa um sacrifício futuro daquele que vai cessar, como a gente leu em Daniel capítulo 24. Vai cessar, ele vai morrer de uma vez só. Consegui fazer a senhora entender? Sim. Uhum. Aí está a palavra, foram incluídos. A senhora pode ver? Não, a senhora pode ver que, todos os que alcançaram o caminho da salvação, por exemplo, Raabe, ela entrou na família. Por quê? Se a gente ler a história, eu não vou ter tempo de comentar toda a história, mas se a gente ler a história, ela vai olhar para os espias e vai dizer assim: olha, a gente ouviu dizer que o Deus de vocês, desde o Egito, está fazendo isso, isso, isso. Ou seja, ela está antenada no Deus de Israel. E ela diz: poxa, me ajuda aí para que a minha família... Aí eles falam assim: se você pendurar o cordão escarlata. O que era o cordão escarlata? O cordão escarlata, na casa de uma prostituta, era o símbolo de que ela está menstruada. O sangue está ali, então não pode vir, porque senão vai impurificar outros. Né? É uma época
né, deles, eles tinham essa aversão. Opa, caramba, então ela pendurava ali, ó, essa semana aí e tal. Poxa, Raabe pendurou e ficou tempos, porque os espias foram embora e eles passaram tempo lá. Aí veio a Páscoa segunda, circuncidou o pessoal. Se você ler a história, você vai ver, circuncidou o pessoal. Passou meses e ela com o cordão pendurado, sem saber que hora que esses homens vão vir. Não sei, então pendura o cordão e larga aí pendurado. Que a hora que eles chegar, nós já estão vendo o cordão. Então, a ideia é que ela largou o cordão pendurado meses, ou seja, ela mudou de vida. Porque todo mundo passava, ué, dona Raabe, e aí? Não vai abrir mais... A senhora entendeu? A Ruth, o que a Ruth fala? A Ruth é gentia, é moabita, mas ela olha para Noemi e diz, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. O povo vem antes de Deus, porque para ela ser salva naquela época, ela tinha que entrar no povo para depois acreditar no povo de Deus. Não dava para acreditar no Deus do povo sem aceitar o povo de Deus. Então o próprio Abraão era gentio. Abraão, a Bíblia diz, arameu, teu pai era arameu, Abraão era um arameu, e Deus chama ele e diz, eu vou fazer uma aliança com você, e dá a ele a circuncisão, fala, você vai fazer assim, 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 e ele começa a andar por isso aí, mas de repente ele tem uma visão de Deus, porque o que Deus está querendo fazer, como eu falei, é uma promessa com Adão, é uma promessa para Adão, ou seja, para todos os gentios, mas no mundo desgovernado, Deus falou assim, eu tenho que chamar um povo específico para guardar isso, para preservar isso, para eles serem anunciantes. Depois desse povo, eu vou abrir a porta, e é aqui que abre. Na morte de Jesus, onde João diz, ele veio para o que era seu, mas o seu não receberam. E aí, a partir daí, o que acontece então? Acabou a história? Não. Todo mundo que recebeu agora vai ser feito filho de Deus. Aí não precisa mais virar judeu, se converter ao judaísmo, entrar no povo, né? O teu povo é o meu povo. Não, agora não precisa mais entrar no povo. Por quê? Porque a porta está aberta. É onde a gente leu Isaías, de um povo. Isaías está profetizando assim, ó, de um povo que não me conhece, de um povo que não... eu serei chamado Senhor. Entendeu? Então, é isso que está ocorrendo, porque na época, infelizmente, de Abraão, as pessoas tinham que vir e morar com os filhos de Israel, né, e se submeter à lei, porque era o tratado, mas não eram salvos pela lei, nunca foram salvos pela lei, eram salvos quando enxergavam, olha o sacrifício, mas não é o sacrifício aqui, é aquele que vem lá na frente, porque esse aqui, como diz o próprio nome desses sacrifícios, é capará, eles só cobriam, ele só jogava por cima assim, ó, e ficava lá embaixo o pecado. Por quê? Porque não tinha condição de pagar. Aí vem Jesus, quando Jesus vem, ele diz, está devendo quanto? Dá para cá. Está devendo quanto? Dá para cá. Está devendo quanto? Dá para cá. É igual a fatura do cartão de crédito, eu sempre brinco assim, né? Quando a gente não tem dinheiro, pagar só o mínimo, mas a dívida continua, né? Os sacrifícios do passado, pastor Levi, era só pagando o mínimo. Aí vem Jesus e diz, não, mas eu tenho dinheiro, eu vou pagar a sua dívida. Quanto é que você está devendo? Aí pagou a fatura, acabou. Paulo usa essa expressão, né? Pegou a cédula de dívida que estava contra nós e cravou na cruz. Entendido? Que essa dúvida que eu tenho certeza que aclarou a mente de um monte de gente aqui, está todo mundo assim, ó. Esse pastor não sabe de nada, rapaz. Sim. Se não endurecer o coração, porque agora, nesse momento que a gente está começando agora a entrar aqui, Israel agora vai passar pela grande tribulação e aqueles que se converterem. Mas vamos lá, rapidinho, para a gente acelerar aqui. Então, a última semana nossa aí, que é a semana que a gente está falando, ela é a última... Já posso apagar aqui? Posso? Oi? Pô, não. Oi? O 5... verdade. É isso aí, é a destruição da cidade. Vou falar rapidinho sobre isso aqui e a gente passa para frente. Deixa eu ouvir ele que chamou primeiro. Só para tentar entender dessas 70 semanas de anos. Isso. Foi parada quando Jesus morre na cruz. Aqui, ó. Quando ele morre na cruz, foi parada a contagem. Parou a contagem. Quando é retomada essa contagem? É o que a gente está esperando.
A gente está esperando Jesus voltar. Quando Jesus voltar e arrebatar a igreja, exatamente. Quando Jesus arrebatar a sua igreja, aí volta a contar tudo de novo. Que é a última semana que a gente chama de grande tribulação. De 7 anos. São 7 anos. Porque as semanas de anos são 7 anos, 7 anos, 7 anos, 7 anos. São 70 vezes 7. Ok? Aí, aqui quando o Messias não é mais, quando o Messias é cortado, diz ali Daniel, né? O anjo diz para Daniel, ele diz, depois virá a destruição da cidade. A cidade será destruída, e essa cidade foi destruída depois da morte de Jesus, no ano 70 depois de Cristo. Vou ouvir o Emerson e ouço você, tá? Foi destruída no ano 70 depois de Cristo pelo general Tito, que aí eu preciso que vocês pesquisem isso em casa, tá? Porque não dá tempo de falar aqui, ok? General Tito. Sim, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, que eles ficaram achando que tinha ouro por baixo das pedras ali e tomaram tudo. Fala, Emerson, rapidinho. Vai. Os que estiverem vivos aqui, né? Eu, por exemplo, não vou estar aí, não. Se você vê algum familiar meu, você avisa aí. Fala, pastor, não vai estar aí, não. Que... Tô brincando. Você sabe que a gente gosta de você, né? Por isso que a gente perturba você, né? Você não vem, dá um trabalho danado. Não. Olha só. Presta atenção. Os gentios entram no trabalhar de Deus com mais afinco e atenção na graça. No parênteses, porque até então, o Antigo Testamento inteiro, você está vendo, Deus tratando com Israel. Entra o Novo Testamento, o próprio Jesus diz que ele não vem para os gentios, ele diz, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele prega na Galileia para mostrar que o Messias veio, e abre algumas exceções, curando a mulher cananeia, cirofenícia, curando o centurião, por quê? Porque todos os que vêm a ele mostra o reino de Deus. Ele demonstra que o reino de Deus está sobre os filhos de Israel. Ok? Aí Israel não reconhece esses milagres. O próprio Jesus vai mencionar, vai falar várias vezes, vai repreender os fariseus, vai repreender a galera. Por quê? Porque era para Jesus vir para ser aceito como Messias. Quando ele entra em Jerusalém, todo mundo, Hoshianá, ou seja, Hosana, o que vem do Senhor e tal, era para ele ser coroado ali. Só que os magistrados da época, fariseus, escribas, saduceus, o próprio, o Herodes e tal, não querem perder a mamata. Mas isso é providencial. Deus estava providenciando esse endurecimento justamente para que Jesus não fosse aceito. E aí entrasse essa plenitude, essa graça, melhor dizendo, para a igreja. Que a igreja é o quê? É a união de todos os povos. Judeus, gentios, ele fala gregos, romanos, etc. Não é? Agora, a igreja é arrebatada. Fica aí Israel e os gentios que não foram arrebatados. Porém, todo mundo vai sofrer as intempéries da grande tribulação. Mas Israel, os crentes de Israel, vão começar a ligar uma coisa na outra. Rapaz, isso está acontecendo, isso aí eu acho que é o profeta menor que havia profetizado, que haveria um aperto, que haveria não sei o quê, e outros judeus que tiveram contato com o Novo Testamento. Por quê? Porque eu estou na igreja, irmão, mas eu não prego só na igreja, eu não prego só para crente. Tem vezes que eu estou no celular, estou falando com um amigo judeu, estou falando com um parente, estou falando de Jesus, estou mandando um e-mail, estou evangelizando. Aí eu sou arrebatado, essas pessoas não aceitaram a Jesus, ficaram aí. Vai ficar um negócio na cabeça desses judeus. Pô, será que não era aquilo que o Paulo estava falando? Por que não os gentios, pastor Paulo? Porque Romanos vai dizer, a plenitude dos gentios fechou. Deus sabe os gentios que vão se salvar. Todo mundo fala. Pô, não. Terá, claro, é o que ele acabou de entender. Os gentios vão ficar aí, brasileiro, africano e tal. Oi? Gentios e judeus. Porém, é aquele negócio.
a grande tribulação é a última semana, é o último 7 anos. A gente não está falando de 70 semanas? Esses últimos 7 anos não pertencem às 70 semanas? Essas 70 semanas é para tratar com quem? Com Israel, gente. Daniel está sendo claro, ele falou, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. A igreja, por isso que eu quero que vocês entendam isso, vocês estão vivendo um momento único da história de Deus na face da terra. É para valorizar o que vocês estão fazendo, é para valorizar o domingo que vocês entram na igreja, é para valorizar o louvor que vocês cantam, é para cantar com o coração cheio do Espírito Santo de Deus. Não é para chegar lá na frente, abrimos esse culto em teu nome, pelo amor de Deus, é para cantar com amor, com alegria. Nós abrimos, Senhor, esse culto em teu nome, ó Jesus Cristo. Não é em nome de Buda, Maomé, é em teu nome que abriu a porta para hoje eu estar aqui, senão eu tinha que esperar 2 anos na fila da circuncisão, do curso e tal. E não, o Senhor abriu a porta. Eu entreguei a minha vida a Ti, o Senhor ministrou o Teu Espírito no meu coração, na minha vida, coisa que os profetas não tinham toda hora. Você dobra o joelho e sente. O profeta tinha que esperar a boa vontade do Espírito de Deus descer, encher ele, e ele entregar uma profecia que não era todo dia. Hoje você dobra o joelho todo santo dia, se quiser, e fala em línguas estranhas, sente a presença de Deus e desvaloriza isso com a cara mais lavada. Eu não consigo entender isso, gente. Eu não consigo entender. O camarada vai para a igreja, vem para a igreja para quê? Não, que é minha namorada, que é minha... vai para o inferno, irmão. Vai beber cachaça, vai beber cerveja, vai para a praia, está perdendo tempo na igreja. A igreja é um lugar seleto, de gente seleta, de gente especial. Gente especial. Deus abriu um parêntese para botar gente que não guarda Shabat, que não usa franja, que não cobre a cabeça 24 horas por dia, que não reza ao Senhor de madrugada com um talite na cabeça, que não amarra tefilim no braço, que não deixa de comer porco, comer lagosta, comer um monte de coisa, pode comer qualquer coisa. Deus vos abriu essa liberdade, senhores. Deus vos fez livres e enxertou vocês na igreja. Igreja, sabe o que é isso? Noiva do Cordeiro. Israel é o povo de Abraão que Deus fez uma promessa para morar aí na terra, mesmo depois da vinda do Cordeiro, para morar aí na terra, pode ouvir, viver um tempo e depois também sabe lá Deus como é que vai ser a vida deles. A igreja não, a igreja Deus disse, para que onde eu estiver, estejais vós também. Isso é sério. As pessoas queriam andar com o Mashiach e não podiam, não viram. Hebreus diz que aqueles que almejaram esta esperança não viram esta esperança, não viram essa promessa. E você está aqui, você está aqui, irmão, com isso na mão, com o livro de Deus na mão. Eu fico revoltado. Teve gente que morreu por causa disso aqui, e morreu feio. Tem gente morrendo até hoje. E a gente larga isso dentro de casa. Esquece na igreja. Eu não consigo entender. Esquece a Bíblia na igreja. Aí. Não basta mais meu coração magoado. Fala, Marcão. Peraí. Peraí. Fala. Sim, muitos números. Não assim, não literalmente, não diretamente, né? A gente pode até usar de simbologia, né? Que Deus, né? 70 vezes 7, 490, aquela coisa toda e tal. Mas aqui é mais a questão profética mesmo, que Deus determinou, falou assim, não, eu determinei esse tempo. Só que nesse tempo determinado, é aquilo, Deus é muito misericordioso. Aí ele abre isso aqui, eu não posso deixar de falar disso aqui, porque isso aqui é o que nós estamos vivendo agora. Vai ter salvação na grande tribulação? Não vai ter. Eu não creio, mas isso para nós é irrelevante. Falar que vai ter ou não vai ter é só curiosidade. Porque se Deus quiser, nós não estaremos aqui. Pois a Bíblia diz que a ira do Senhor vai ser derramada no mundo, e a ira do Senhor não está reservada para a sua igreja.
Eu acho que alguém deu glória a Deus, né? Porque a hora está indo embora. Eu vou tentar esquentar o negócio aqui para a gente ir para casa, que nem deu tempo de a gente entrar em Apocalipse. A gente queria entrar em Apocalipse, nem entrou. Vai ter que marcar um outro encontro. Amém ou não amém? Marca outro. Pastor Marco, aí, já era, pastor Marco. Vai ter que marcar outro encontro. Próxima aula, o outro. Próxima aula. Exatamente. Exatamente. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Por quê? Porque o Messias, ele carrega tudo para a igreja. Sim, 613 mandamentos. Não. Exatamente. Todo cerimonial, todo ritual cerimonial, ir ao templo, sacrificar cordeiro, guardar shabat e não sei o quê, Jesus tomou para ele. Porque, irmão, entenda uma coisa, eu preciso falar disso para a gente, que 9h39, eu não vou ficar com vocês aqui até meia-noite, né? Não vou fazer essa maldade com vocês, ficar até 11h59 só. Então, o que acontece? Não faz isso não. Então, o que acontece? Quando Jesus morreu, irmão, o que aconteceu de verdade quando Jesus morreu aos nossos olhos, aos olhos humanos? Não, aos olhos humanos, assim, você pega uma pessoa roubou lá uma Bíblia na livraria, e aí ele saiu correndo, aí você não viu quem foi, mas segurou lá uma outra pessoa que não roubou, você achou que foi. Aí você diz, foi ele, aí vem a polícia e prende essa pessoa. O que aconteceu com essa pessoa, coitado? Foi injustiçado. Jesus pecou para morrer? Não. O salário do pecado é a morte. Só recebe morte quem peca. Quando pegaram Jesus, fizeram o que com ele? Uma injustiça. Jesus podia olhar para o Pai, porque ele era o Filho de Deus, e dizer assim, olha, Pai, essa injustiça que fizeram comigo, eu quero que o Senhor mate todo mundo. E ele estava no direito dele. Sim ou não? Sim, claro que sim. Mas aí o que ele faz? Pai, não. O que ele faz? Através dessa injustiça, que é quando ele diz, perdoa-lhes, porque eles não fazem. O chão está tremendo, Deus está se irando, porque as pessoas que eram para entender que Jesus pregou a vida dele todinho, os 3 anos e meio de ministério, Jesus pregou, eu vou morrer por vocês, na mesa da ceia, ele parte o pão e diz, esse é o meu corpo que é partido por vocês. Em vez dos caras que ouviram isso, na mesa de ceia, dizer assim, Senhor, muito obrigado, o Senhor está morrendo por mim, então, a maioria fugiu, deu no pé, alguns negaram ele, o outro que está lá, tá sem entender o que está acontecendo, mas está lá só de dama de companhia da Maria, né? Jesus, e aí o que acontece? Deus, Senhor, é um sentimento humano tosco, mas é mais ou menos para a gente entender. Deus está chacoalhando a terra, como dizendo assim, se eu não tivesse um propósito, eu fulminava vocês todos. E Jesus está dizendo, Pai, não faz não, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. É como se dissesse, eu estou sendo injustiçado, mas através da injustiça que estão fazendo comigo, eu te peço que justifique todos aqueles que crerem em mim. Não pede vingança. É José, purinho, dizendo, vocês me venderam, vocês me entregaram, mas foi Deus, para eu preservar vocês. Vocês estão entendendo? Que o sentimento que está no coração do nosso Senhor Jesus Cristo, como homem, que quem está morrendo na cruz é um homem, não é Deus, é o homem Jesus, porque ele se despiu da glória, ou seja, se a glória divina, se o poder divino fosse uma armadura, era Jesus tirando a armadura, botando num canto. Isso aqui é uma linguagem, pelo amor de Deus, a mais pobre possível. É ele tirando tudo isso, dizendo, eu não vou usar isso na terra, porque na terra eu serei um homem. E é um homem que está morrendo na cruz do Calvário. E aquele homem está sendo obediente a Deus e está dizendo, eu morro por cada um daqueles que confessarem o meu nome. Então, através da injustiça, é feita justiça. Mas uma justiça não para condenação, mas uma justiça para salvação. Por isso, que quem come e bebe o corpo do Senhor indignamente,
come e bebe para quê? Condenação ali é Paulo dizendo, você é responsável pela cruz. E Deus vai cobrar a cruz de você. Porque você está banalizando o pão e o vinho que representam o sacrifício da cruz. Então, toda vez que alguém come e bebe indignamente, ele está dizendo assim, isso aqui eu não creio nisso não, rapaz, isso aqui é um pedaço de pão. Ele não diz com a boca, mas diz com a atitude. Que nada, eu pequei ontem, mas não precisa confessar nada não. Come isso aqui, rapaz. Semana que vem eu falo com o pastor, mês que vem eu vou... Come e bebe para a própria condenação. Que condenação? Crucificação. Tem que ter um discernimento. Você tem que olhar para aquilo e entender a história. Por que aquilo está na tua mão? Você está comendo aquilo ali, mas por que você está comendo aquilo? O que aquilo representa? O que aquilo simboliza? Oi? Memorial, uma aliança e tal. Mas é tudo isso, todo esse sacrifício, essa injustiça que foi feita e ele não cobrou. Ele disse, não, pai, entendeu? Perdoa. Eles não sabem o que fazem. Coloca. Eu sou o filho de Deus. Ah, você pegou. Mas ele não mentiu. Mas é o que cumpre, o que diz lá, para a gente caminhar para encerrar. Se alguém precisar se ausentar, por favor, não tenha, tá? A gente fica tranquilo, tá? Não vai coração pesaroso não, é a hora. Ah, sim, não, beleza. Vai lá. Vamos fazer uma oração aqui no final, tá bom? Deixa eu esquecer não, por gentileza. Sim, senhor. O tratar de Deus com Israel na grande tribulação é um tratar de última oportunidade, de misericórdia. É a última semana, pastor. Quem converteu, converteu. Quem não converteu, ralo. Até porque não haveria ser, porque Apocalipse 11, ele manda 2 testemunhas para profetizar por um período de tempo. Sim. Ele manda 144. Vamos rapidinho aqui comigo aqui. Capítulo de número 6 de Apocalipse. No 11, eu consegui enxergar a última oportunidade. Sim, é isso aí, pastor. É isso aí. 2 testemunhas para profetizar por um período de tempo. É isso aí. Isso mesmo. É Deus dizendo assim, gente, como é que é? É agora ou nunca, porque acabou isso aqui. Eu acredito que... Deixa eu deixar isso sempre bem claro, porque a maioria esmagadora dos comentaristas diz que vai ter. Porque eles pegam versículos aqui que estão... Porque o que acontece aqui em Apocalipse, irmãos? Já ouço o irmão Fernandes. Apocalipse é João olhando para a terra e olhando eventos no céu. Olhando eventos na terra e olhando eventos no céu. Ele não tem como falar dos eventos da terra misturado aos eventos do céu. Se você vê Apocalipse, João não vê arrebatamento. João não tem a visão do arrebatamento. O arrebatamento é algo que simplesmente já aconteceu e ele não enxerga. Aí uns tentam colocar o arrebatamento no capítulo 4, outros tentam colocar o arrebatamento no capítulo 6, outros tentam colocar o arrebatamento lá no milênio. Por quê? Porque o arrebatamento simplesmente ele não é revelado no Apocalipse. Não tem uma ordem cronológica. Não, sim, mas Paulo diz sobre o arrebatamento. Mas aí o livro que vem para dar uma cronologia de eventos não fala do arrebatamento. Ou seja, é um mistério. É um mistério. Entendeu? É o que a gente chama de antinomos na academia. Então, quando você vai estudar Apocalipse, na verdade você vai estudar escatologia, uau, gente, é muita coisa. Tem que estar muito desocupado, que nem eu, para poder pra estudar essas coisas, entendeu? Quem trabalha, tem filho, tem uma vida normal, né, de ser humano normal, não tem, aqui é alienado, não vê televisão direito, liga a televisão, mas fica lendo, entendeu? Porque eu li muito no ônibus, então a irmã Lúcia que sofre comigo. Eu li muito no ônibus, li muito no meu horário de almoço, porque eu aceitei Jesus e não tinha Novo Testamento. Então eu acabei me viciando a ter um barulhinho no fundo para ler. Então, às vezes, eu ligo aquele trato feito, né? Aqueles gordinhos lá, para ficar vendendo e comprando troço. Eu nem sei o que está acontecendo, mas tem que ter um barulhinho no fundo, tipo um fundo musical, né? É música, eu gosto muito de música. Se eu botar música, eu me perco. Então, tem que ter um barulhinho. Oi? Deus o livre e guarde, varão. Que isso, varão? O que você anda olhando, varão? Meu Deus, irmã Paula, dá um jeito nesse menino aí, né? É muita pizza, gente. Fazer um apelo.
Brincadeira, gente, brincadeira. É porque é do mesmo criador. Não, esse é Discovery, eu acho, e o outro é History Channel, é Vigia. Então, olha só, capítulo 6, só para a gente entender aqui. O João vai ver uma série de vezes, alguns versículos, não é uma série de vezes, são 3 versículos no Apocalipse, gente, olha a hora. O João vai ver uma multidão de gente de todas as nações e tal, que vieram de tribulação, ou vieram de grande tribulação. Já expliquei que todos chamavam o advento que eles estavam vivendo de grande tribulação. Todos eles chamavam de tribulação. O próprio apóstolo Paulo diz que nós estamos vivendo a tribulação. Né? E o outro vai dizer que é uma ardente prova que vem sobre vós. Ele diz, não estranhe, porque todos eles acreditavam que a gente estava vivendo praticamente uma grande tribulação. Então, os eventos em grego, toda vez que vai aparecer tribulação, aparece com artigo. Só que, claro, o teólogo, na hora de traduzir, ele puxa a sardinha para a brasa dele e só põe lá como é que fala? No Apocalipse, em um lugar ou outro, a grande tribulação, né? Romegalê tiplis, né? Que é a palavra para tribulação. Então, quando aparecem essas coisas no céu, é João vendo parcelas da igreja. João vê 24 anciãos, que é a igreja do Antigo e Novo Testamento. João vê depois uma multidão aqui no capítulo 6. O cordeiro aberto, verá, aí vem a companhia, né, que são aqueles cavalos, né, que não vai dar tempo de falar hoje, né, e aí vem as almas que estão debaixo do altar, no versículo de número 9, né, aí no capítulo 7 ele vê outro pessoal. Isso tudo que aparece dessa gente, é igreja, que João está vendo o comportamento, desculpa, já vou lhe ouvir, o João está vendo o comportamento dessa gente no céu. Só que ele não tem como dizer que está embaixo, que está em cima, que está embaixo, que está em cima. Embaixo, o couro está comendo. O pau está quebrando para gentios e judeus. Em cima, é a igreja. Tanto é que lá perto no capítulo de número 20, 19 para 20, que é meu Deus do céu, o milênio, não é? Abre aí o 20 aí, não é o milênio? Capítulo 20, só para tirar a dúvida. Isso. Aí, no milênio é dito o quê? Vindas são as bodas do Cordeiro. Mas que boda do Cordeiro é essa? Não era para a igreja estar na boda? Sim, mas é que ele não tem como contar as duas coisas ao mesmo tempo. Ele não tem, ele está escrevendo. Ou ele fala do céu, ou ele fala da terra. Então, quando ele fala de mártires, de gente que vem de tribulação, que está lá em cima, ele está falando de igreja. Ele não está falando de gente que está morrendo aqui na terra, está subindo. Por quê? Porque arrebatamento é uma vez só. Não vai ficar morrendo aqui e subindo para ficar com a igreja. Não, por quê? Porque a igreja é a reunião de quem? Dos salvos, ressuscitados e salvos, vivos, transformados, que saíram da terra para não passar pelo quê? Pela grande tribulação, gente. Aí você vai achar essa galera, João contando essa galera lá em cima. Essa galera que está lá em cima é João falando, olha, enquanto estava acontecendo aqui embaixo, eu vi que o pessoal lá em cima estava reclamando, Senhor, julga o nosso sangue, julga o nosso aqui. Só que embaixo, gente, já está acontecendo uma desgraceira só. João está contando isso para mostrar que os de cima não estão vendo os de baixo. E os de baixo não estão vendo os de cima. Porque eles estão clamando, julga, mas Deus já está julgando. Deus já está jogando taça. Se Deus não está julgando, eu não sei o que é isso. Jogando taça, tocando trombeta, mandando 4 cavaleiros desgraçados para matar, para trazer doença, abrindo o poço do abismo com demônio que sobe com cara de mulher, não, cara de homem, cabelo de mulher, rabo de escorpião, não é verdade? Absinto, e mais não sei o quê. Se isso não é juízo de Deus, eu não sei o que é. Entendeu? Então, ele está mostrando que a igreja está lá em cima, está clamando e etc., está vivendo, porque ninguém morre e fica... Não, o sono da alma que é dito na Bíblia é uma metáfora para dizer que não está na fadiga da terra. Você olha a história do rico e do Lázaro, eles estão dormindo? Não,
O rico diz, pai Abraão, manda, porque o rico está em tormento, está lá em tormento, está vivendo de uma certa forma em espírito, em tormento. E o Lázaro? O Lázaro está no seio de Abraão, conversando com Abraão. Puxa, Abraão, beleza, como é que estão as coisas? Dá um copinho d'água aí. Aí o rico, poxa, dá um gole dessa água aí. Jesus disse, bem-aventurado quem comer pão no reino dos céus. Não, é uma dor espiritual que eu não sei o que é, nem quero imaginar. Fala, irmão Fernandes. Olha, ouve aí, gente. Fantástico. Segura aí. Presta atenção aqui, irmão. Presta atenção ali. Ouve aí. Depois você chama. Desculpa. Depois você chama. Ouve aí, fala aí. Sim, né? João falou. Ah, para quê? Não vai convencer mais ninguém. Não, é. Isso aí, não é a salvação judaica que está aqui, irmão, é a salvação a título de terra. Os judeus estão esperando o quê? A libertação da terra deles, eles morar em paz ali, porque só hoje eu recebi 8 mensagens de WhatsApp do Dovi que estão atacando gente. Se você olhar ali, irmão, olha quanta luz verde tem ali, ó, verde, aqui meio esverdeado, verde. O que é luz verde lá, ô Mário, que você que esteve lá e foi lá? Árabe. É casa de árabe. Gente, isso aqui é uma mesquita muçulmana, isso aqui é um lugar árabe. Claro, tem um sentimento para a gente olha aqui e sabe que aqui debaixo está a pedra onde Abraão sacrificou o Isaac. Não sacrificou, né? Era para sacrificar o Isaac e depois foi construído o templo. Então a gente olha para cá, tanto judeus quanto cristãos, na esperança de que isso aqui vai sair e vai entrar o templo do Senhor, a nova Jerusalém que desce do céu, vai descer ali, coisa maravilhosa. Mas, o que acontece, irmão? Olha lá quanta luz verde. E isso está na penumbra ainda. Tem gente que nem acendeu as luzes das casas ainda, ó, tudo apagado. É muito árabe. Está tendo atentado terrorista. As mulheres muçulmanas saem de casa com faca de pão para esfaquear soldados. Ela passa pelo soldado assim como quem não quer nada. Quando o cara está de costas, ela vai lá e tchum, mete a faca. Você está entendendo? Bombas estão explodindo. Aqui nesse lugar, pesquisa Esplanada do Templo hoje, ou Esplanada do Templo agora. Você vai ver, o pessoal está aqui dentro, escondido aqui dentro, tacando pedra para fora, impedindo a chegada e a passagem de judeus. Os judeus já não estão tendo paz nem no Muro das Lamentações. O que vai acontecer? Os judeus vão estar pedindo a Deus misericórdia. Senhor, manda alguma coisa. Senhor, faz alguma coisa. E olha o que diz a Bíblia, rapidinho, para a gente ler esse texto e ouvir o irmão Fernandes, que precisa encerrar ali, né? Que é o 98% é muito árabe. Tem o bairro bizantino, mas a maior parte é árabe, é muçulmano mesmo. Não entra. É muito triste, irmão, é muito triste. Aí, olha o que diz. Abre para mim rapidinho Zacarias 13:6, para a gente ir para casa. Zacarias 13:6, rapidinho. Zacarias 13:6. Porque o irmão Fernandes. Já terminou, irmão Fernandes? Tá, o irmão Fernandes falou: o Espírito Santo foi embora. E Israel está pedindo a Deus, não é a libertação de ir para o céu. Israel não está pedindo para ir para o céu. Você vê no Antigo Testamento todo, Israel não tem essa esperança de céu. O céu é para a igreja. A igreja é a noiva do Cordeiro. A igreja é a noiva. Você vai casar-se, entre aspas, com Jesus Cristo. Lembra que o Senhor falou para o Abraão, falou assim, olha, eu vou fazer de você numeroso como o pó da terra. Acho que é mais ou menos essa expressão. E depois ele chama o Abraão, quando o Abraão começa a reclamar muito, fica muito queixoso, ele diz assim, sai da tenda. O Senhor traz ele para fora da tenda, diz a Bíblia, ele levou fora e disse, quantas estrelas? São 2 gerações, irmão. Uma geração é pó da terra. Outra geração é estrelas do céu.
Paulo pega esse gancho tão maravilhoso e diz assim: um é o brilho do sol, outro é o brilho da lua e outro é o brilho das estrelas. Por quê? Porque Paulo não está escrevendo para judeu, está escrevendo para gentio, está dizendo: vocês não têm negócio com o pó da terra, vocês não têm herança na terra. O judeu está com a Bíblia dele na mão, que é só o Antigo Testamento, dizendo: o Senhor fez uma promessa, o Senhor prometeu essa terra, o Senhor prometeu essa terra que está aqui. Ó. Ele está esperando aquela terra, irmão. O judeu está esperando aquilo ali. E Deus vai cumprir. Não por amor ao judeu Paulo Araújo de hoje, nem ao judeu Amiel Caiate, meu avô, nada disso. Deus vai cumprir por amor a Abraão, Isaac e Jacó. E ele mesmo diz que não é muito judeu que vai ficar. Ele diz que é um remanescente. Você bebeu lá Coca-Cola, suco, café? Você bebeu ali? Aí tem aquele que fica mais grossinho, você vira assim querendo beber, e fica sempre uma rapelinha no fundo, não fica uma rapelinha? Isso é remanescente. É o restinho do restinho que se agarrou. Por que ele é remanescente? Porque ele se agarrou no copo, ele ficou agarradinho no copo. É o judeu que se agarrou à promessa de Deus. E ele está dizendo, olha o que está escrito aí. O que está escrito em Zacarias 13:6 aí? Se alguém disser, feridas são essas das tuas mãos. Ah, perdão, Zacarias 12:10, depois a gente leu 13:6. Perdão. 12:10. É que eu li rápido, mas tem aqui em cima, aqui, ó, Zacarias 12:10. Lê para mim. Olha. Sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de Súplica. súplica. E olharão para mim, a quem transpassaram. Olharão para mim, A quem transpassaram. coisa linda. E o prantearão como quem pranteia por Unigênito. e chorarão Ó. amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Por que eles estão chorando? O que esse texto quer dizer aí? Olha, olharão para mim e prantearão como se chora por um unigênito. Por quê? Porque Deus vai derramar um espírito de súplica. Ou seja, isso fala do finalzinho do Armagedon. A galera está lá reunida, querendo acabar com Israel, e Israel agora não sabe como orar, não sabe como pedir. Aí Deus derrama um espírito de súplica, ou seja, para orar certo. E eles vão clamar ao Senhor certo. E quem vai vir? Jesus com a igreja. Ei, nós tudo. Não, cantando outra coisa, né? Aí vem a igreja com Jesus, porque Judas diz, não é? Judas diz que vem o Senhor com milhares dos seus santos. Quando Israel olhar, vai dizer, mas eles vão olhar, eles vão olhar como quem olha, Israel está olhando, e vão dizer assim, mas ele está o quê? Transpassado, ou seja, furado do lado. Isso quem está falando é Zacarias, gente. Zacarias não viu nada disso, Zacarias está longe, está séculos de distância do nascimento de Jesus, mas já está falando, vocês vão olhar para mim, ao quem vocês transpassaram, e vocês vão fazer o quê depois que olhar para mim? Prantearão, vocês vão chorar como quem chora por quem? O unigênito, ele é preciso no que ele fala. Vocês vão chorar como quem chora por um unigênito, um único gerado. Era para ser por um primogênito, como o senhor falou, mas não é, porque existe unigênito, único gerado de Deus, Jesus Cristo. Vão chorar como quem chora por um unigênito, vão prantear, e aí, continua a leitura aí para mim, pelo amor de Deus. Lê você, que ele está intertido, está conversando. Isso, 12, isso. Mas derramarei sobre toda a família de Davi e sobre todos os habitantes de Jerusalém. Meu Deus, a hora. De ação de graças e de oração. Isso. Eis que eles olharão para a minha pessoa. A Bíblia dele fala bonito, né? Diferente. Isso. Plantearão e se lamentarão por ele como quem chora a perda de um filho único. Isso, unigênito. Lágrimas de enorme amargura por ele como quem chora a morte do primogênito. Mas por que eles estão chorando se o homem veio para salvar eles, para resgatar? Eles não estavam com espírito de súplica, suplicando, chamando, pedindo. Por que eles estão chorando? Estão chorando de arrependimento. Porque lá no capítulo 13, versículo 6, isso, agora no 13:6, olha o que acontece no 13:6. Oi. Sim, é o velho de Meguiel. Mas é o que eu falei, eles estão em aperto, e agora eles vão chorar, vão clamar ao Deus. Jesus vem, pisa o Monte das Oliveiras, aquela coisa toda. Mas vai aí, porque senão o pessoal vai boiar. Se alguém lhe disser, feridas são essas tuas, Que dirás ele, são as feridas que fui
Que feridas são estas? Ele vai dizer, essas feridas são as feridas que eu fui ferido na casa dos meus amigos ou dos meus irmãos, né? A palavra pode ser usada. Gente, Israel reconhece ali que Jesus, porque o endurecimento veio em parte sobre Israel para justamente que vocês aceitem a Jesus, creiam no Senhor Jesus nesse tempo chamado graça. Por isso que o apóstolo diz assim: se hoje, não é na grande tribulação, hoje ouvirdes a voz do Senhor. Amém? Nós vamos marcar outro dia para vocês virem aí, pelo amor de Deus. Oi? Pós-parêntese? Aí a gente vai, já nem vamos falar de 70 anos, vamos entrar direto em Apocalipse para a gente ler um pouquinho. Pós-parênteses, pós-parênteses, aí vai ser pós-parênteses. Ó, o pastor Marco está dando ideia ali. Fala, pastor Marco. Pode falar, pastor. Ah, Mário não sabe de nada não, pastor. O Mário quer dormir, está cheio de sono. Fala aí, pastor. Fala com nós. Não? Então tá bom. Então, depois a gente vai marcar. Quem gostaria de ter mais uma aula dessa sobre Apocalipse? Vamos ter essa aula, né? Agora, irmãos, para a gente não deixar um ônus tão grande aqui hoje, vocês se incomodam de eu levantar uma oferta para a gente abençoar a obra de Deus aqui? Vocês se incomodam? Se incomodam? Não, então vamos levantar uma oferta em nome do Senhor Jesus? Olha isso, judeu, né? Judeu vai deixar levantar uma ofertinha, né? Geralmente não tem isso nas nossas aulas, mas, né, para a gente suprir aí alguma coisa, o pastor Mário vai distribuir os envelopes. Ó, o pastor Mário já com os envelopes na mão. Ih! Jogou no colo da irmã Lúcia ali, né? Toma, irmã Lúcia. Isso! Nós vamos levantar uma oferta. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Pastor, quanto é que tem? Não, irmão, não tem quanto é nada, pelo amor de Deus. Tem, não tem, glória a Deus por isso. Só para a gente, né, não deixar em branco aí, né, abençoar a obra, tá certo? Em nome... Olha, eu anotei uma quantidade enorme de referências em Apocalipse que diz: e não se arrependeram para lhe darem glória. Em Apocalipse é farta essa expressão, não se arrependeram, não se arrependeram. Eu não fiz um PDF, eu não estava bom de digitação, anotei aqui no meu coisinho. Eu vou digitar isso, tudo que eu anotei aqui. Oi. Ah, gente, ó, o Pix, quem quiser fazer um Pix, é o CNPJ, 31563, você vê o envelopezinho aí e faz o Pix, abençoa e vai ser uma benção. Eu mesmo vou de Pix, eu sempre faço Pix, tá? E eu vou passar isso para um PDF e vou mandar para vocês. Você que convidou um amigo, você manda esse PDF que a gente vai criar para o seu amiguinho, tá certo? E ele imprime e vai ser uma bênção, tá? Referência por referência, até porque, como eu já falei, eu sou um teólogo mais de teologia bíblica, então eu gosto do texto pelo texto, né? Foi melindrosa essa aula de hoje. Ai, ai. O Leandro, ele gravou ali. Leandro, você transmitiu, você gravou, o que você fez? Você só gravou, né? O Leandro gravou, provavelmente essa aula vai ficar gravada em algum lugar, não sei se ele vai disponibilizar, como é que ele vai fazer, mas depois, Leandro, você me mantém informado, tá? Para que a gente possa ver o que vai passar aí para os irmãos, e a gente vai ter que fazer uma outra aula, né? A gente vai ter que, infelizmente, né, pelo menos entrar no livro do Apocalipse, né, para a gente poder entender isso aí. Oi? Foi sistematicamente. Obrigado, pastor. Isso é demais. Vamos de. Ah, tá. Vamos estar de pé? Quem fez o Pix, claro, vai entregar o envelope vazio, né? Mas. Oi. Queridos, nós temos algo parecido aqui, o pastor Mário está lembrando, chamado Beit Midrash, tá? Que é, a gente faz isso aqui, a gente estuda
isso aqui, só que voltado ao Antigo Testamento, justamente para a gente entender melhor o que acontece no Novo Testamento. Já vai recolher já, vai orar, aí vai recolher. Só para dar esse anúncio. Então, a gente tem isso aí toda segunda-feira. Porém, como a IEM está indo para um lugar maior, ela não vai mais continuar aqui. A princípio ia, mas agora não vai mais ficar aqui para poder enxugar também os gastos. Está tudo muito caro, gente. Gente, está tudo caro. Na época da senhora era caro assim? Né? Não, na época da senhora não, é a pessoa que está atrás ali. Na época da senhora era assim, que essa menina é no jovem, a Josi, hein, Josi? Que é a... Não é? Mas está tudo muito caro, irmãos. Então, quem pode economizar, economize, tá certo? Quem pode investir em criptomoeda, igual o pastor Mário aí, procura o pastor Mário, investe. Pastor Mário tem um negócio da China. Rapaz, eu tô lá, vai, eu tô lá sacando meu dinheirinho toda semana. Ah, é verdade. Então, ó, então, poxa, tá difícil mesmo, mas o Senhor supre as nossas necessidades, né? Aí, então, vai estar se deslocando aqui para perto, Rua Cabo Sul 151, né, pastor Marcos? Rua Cabo Sul, número 151, a partir de domingo. Só que lá a gente já tem uma sala boa, né, com as carteiras já, aquelas cadeirinhas já para escrever, sabe? Que a gente bota um negocinho para escrever. Não é, pastor? Não tem esse negocinho lá? Tem uns quadros bonitos lá para nós fazer, botar a matéria. As irmãs, na hora do intervalo, ficam fazendo coraçãozinho, que as irmãs gostam dessas coisas, faz coraçãozinho, isso aqui, né? Margaridazinha e tal. Então, Rua Cabo Sul 151. Então, a nossa próxima aula já é lá, né? Segunda-feira, a nossa próxima aula já é lá, já estaremos lá em nome do Senhor Jesus. Depois nós vamos botar lá no grupo. Então, você tem desejo de conhecer o Antigo Testamento, mais precisamente o Pentateuco, na sua língua original, com uma interpretação, né, digna realmente do texto? Chega junto, vem com a gente, vem, a senhora é minha convidada, vem com o pastor Levi, fala, Levi, me leva lá, só você que está indo, me leva lá, tá bom? Vem, assista uma aula com a gente, né, de Bíblia, você vai gostar. É mais ou menos do jeito que a gente fez aqui, né, tentando explicar o melhor possível, tá bom? Vamos orar. Pastor Marcos, por favor, ora por nós, o senhor é o anjo dessa igreja, vai orar pelas ofertas e vai orar para a gente ir para casa. Ah, rapaz, o pai do Alexandre, né? Pastor, o senhor ora pela nossa oferta, ora pelo pai do Alexandre também, que precisou sair, tá bom? E manda nós para casa. Amém, vamos orar. Pai amado, Pai querido, Tu és um Deus de bondade e de misericórdia, Senhor. Neste momento, antes de tudo, nós intercedemos pela vida do pai do Teu servo Alexandre, Senhor. Visita esse homem, nós não sabemos exatamente o que aconteceu, mas o Senhor conhece, e nós intercedemos pela vida dele, meu Senhor da glória. Vai visitando, vai livrando de todo mal, Senhor da glória. Coloca a Tua poderosa mão sobre a vida dele, restaurando para a glória e louvor do Teu nome, Senhor. Leva-nos em paz, livra-nos de toda sorte do mal, que possamos chegar em nossos lares e encontrarmos os nossos lares em paz, Senhor. A paz que só o Senhor Jesus Cristo pode nos dar. Dá-nos uma noite abençoada e um despertar maravilhoso na Tua presença. Assim nós te oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém? Abra suas mãos, vamos encerrar com a bênção apostólica. Ainda tem oferta ainda. Eu não pensei que o obreiro já tinha. Lá. Aí você vai ter que fazer o. Amém? Deus abençoe a todos que estão ofertando. Deus multiplique o teu celeiro. Que o Senhor abra as portas, as janelas. Que o Senhor abra aquilo que você tem pedido a Ele de acordo com a vontade do Eterno. Amém? Eu libero uma palavra de bênção sobre a tua vida espiritual, em nome de Jesus. Foi? Foi? Deus abençoe. Então, segunda-feira, nós estaremos ali na rua Cabo Sul 151, no bairro do Lins, tá ok? Os irmãos que têm moto, dá para colocar a moto lá dentro. A gente não vai deixar carro porque tem vaga na rua lá,
tá? Senão vai tumultuar, não dá carro lá na igreja. Mas o espaço é um pouco maior e a gente vai devagarzinho aperfeiçoando o local. Ainda não está pronto, mas sabe que a obra é assim, né? A gente entra e tem que... Amanhã a gente já está lá. Amanhã, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Amém? Glória a Deus. Se for necessário, a gente vai virar a noite lá. Amém? Glória a Deus. Você acredita, pastor? Sábado, eu trabalhei o dia inteiro. Fui o primeiro a chegar, o último a sair. Depois eu ainda fui num compromisso de homem que a igreja firmou. Ainda teve obreiro frouxo que não apareceu na obra e nem no culto. Como é que pode? É só Jesus na vida de alguns obreiros. É, só Jesus. Aí fica vermelho nessa hora, né? Amém? Abra suas mãos. Não, Mário faltou na obra, mas não faltou no culto. Ganhou 5. Era para ganhar 10, né? A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor, e todos digam: amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima.